Ok, minha gente, já de volta, olha só, Posto Santo Estevão em Araras. Em Araras você tem o Posto Santo Estevão, gasolina com a qualidade Fit, gasolina, qualidade Fit, né? Não é qualquer gasolina. E um pouquinho mais barato, que está a média, e é o posto ecologicamente correto. Onde é que fica? Em Araras, ali na Tietê. Aliás, está feia a coisa lá de buraco, né? A prefeitura tem que recuperar aquilo lá. Eu quero falar com vocês também sobre a Sorridentes. Amanhã eu vou lá na Sorridentes. Já me passaram um zap aqui. E as pessoas falam sobre implante. Eu vou fazer 4 implantes, né? Estou tirando siso. Olha, gente, vou tirar 2 sisos, hein, Rodrigo? E a criança, né? Vou tirar 2 sisos, né? E tem um que se puxar vai cair, né? Amoleceu no osso. É verdade isso. E aí eu estava apavorado com isso. Aí eu fui conversar com a Gisele. Ela falou, tia, eu cuido de você. Aí eu vou lá na Sorridente, né? Tenho ido lá 1, 2 vezes por mês. Não tem que correr, é calmo. Vai uma vez ao mês, 2 vezes por mês. Vai fazendo o tratamento na Sorridente. Tem um plano odontológico por apenas R$ 19,90. R$ 19,90. Você pode cuidar dos seus dentes. Sorridentes é a maior do Brasil. Se não é a maior, uma das maiores clínicas do Brasil. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Ana Ribeiro, parabéns a Luana pelo trabalho e dedicação. Ana Ribeiro já entrou aqui com a gente. Eu vou ficar sem o acesso agora, gente, ao Facebook e também ao Instagram, agora durante o nosso bate-papo, e também ao YouTube. Aí eu já fico sem acesso, está lá com o Alex lá embaixo, está com o nosso Alex. Vida que segue, eu quero apresentar para vocês a Mônica e a Luana. Começo com a Luana. Luana, bom dia, quem é você? Bom dia, eu sou a professora Luana, professora de Educação Especial, trabalho há 16 anos com inclusão, comecei bem novinha como estagiária do Centro de Apoio à Inclusão Escolar lá em Saquarema, e aí a gente vem estudando, pesquisando sobre educação especial, sobre inclusão escolar. Eu me formei em matemática, sou professora também de matemática, psicopedagoga, especialista em educação especial, hoje mestranda. E estamos aí no Instituto Conhecer, fazendo esse trabalho de inclusão, levando a inclusão para todos os municípios e para todas as escolas que querem ouvir um pouquinho e conhecer um pouco também sobre educação especial. E aí eu tento falar bastante sobre educação especial. A secretária de Educação esteve aqui comigo a semana passada. A gente falou, passando sobre esse assunto, que eu preciso entrar nisso. Eu sempre fiz isso, Luana, nos programas. E tive uma pessoa aqui no programa, que eu não sei se você conhece, ela tem uma clínica aqui em Teresópolis, a Gisele. A Gisele, eu Conhece a tive o Gisele? prazer de conhecer. Está sempre aqui comigo, a Gisele, e ela faz um trabalho muito legal, né? Também com as pessoas, com as crianças autistas. Mônica, quem é você? Coordenadora de visão, você cuida de crianças especiais também. Coordena. Bom dia, eu sou a Mônica, também trabalho com educação especial há 20 anos e hoje estou na Secretaria de Educação, junto com a Satiele, né? Temos lá uma equipe que atua junto com as unidades públicas municipais e a gente atende a proposta da educação especial dentro do movimento inclusivo nas escolas públicas, né? Que a gente costuma chamar de escola regular, e a gente faz o máximo possível para tentar individualizar e atender da melhor maneira possível a cada necessidade que cada um dos alunos apresentam dentro das nossas unidades. Não tem como falar sobre autismo e tirar preconceito. Não tem como você falar de uma coisa e não falar da outra. E eu vou tentar, passando também, falar sobre o preconceito, porque eu não gosto de falar disso, mas ele existe, ele está aí. Como é que você se prepara para cuidar de crianças especiais? Você coordena, né? Sim, nós coordenamos uma divisão que ela tem como premissa essencial prestar apoio às unidades escolares, que são quem recebem os alunos com deficiência. Hoje, especificamente, a gente vai estar abordando a questão do autismo, né? Uma coisa que a gente tenta quebrar, de alguma maneira, e para que a gente possa melhorar o trabalho, é o paradigma clínico, que sempre pairou sobre o trabalho com a criança com deficiência. Então, a gente tenta levar para as escolas a informação de que nós, professores, trabalhamos pedagogicamente. Então, por exemplo, o aluno que tem autismo,
Luana, Ele- à vontade, tá? Ah, sim. A gente combinou de uma- fazer um bate-troca. Uma questão da palavra cuidar até, né? O cuidar vem muito da criança que exige cuidado, né? E nem sempre é o caso da pessoa autista. Então, a gente tem essa questão do paradigma da saúde. Na inclusão e na educação, a gente tenta buscar essa palavra de uma maneira diferente, porque cuidar vem muito daquela pessoa que precisa de um suporte, precisa de Isso. um apoio, que precisa de uma filantropia, né? De alguma coisa que precisa de ajuda. E nem sempre é o Nem caso da sempre. pessoa autista. A gente tem vários exemplos aí de pessoas que trabalham, de pessoas que estudam, de alunos que têm total condição de estudar e acompanhar o conteúdo. Então, a gente tem sempre esse cuidado de dividir também a educação da saúde, né? A saúde cuida dessa parte terapêutica, de psicólogos, fonoaudiologia, né, neurologia, toda essa parte medicamentosa. E a inclusão escolar, ela trata das possibilidades desse aluno de conhecimento, de desenvolvimento, o que ele pode aprender, o que ele consegue. A gente pensa muito nas potencialidades, né, Sim. Mônica? Mais do que Sim. nas necessidades, nas dificuldades em si. Mônica. E aí é só fechando essa questão de como você se prepara, como o professor se prepara para atender, para atuar pedagogicamente com o aluno dentro da unidade escolar. A gente costuma sempre dizer que, antes de receber o diagnóstico clínico, laudo médico, receba o aluno. E aí, quem te diz como trabalhar é sempre o aluno. Então, assim, a gente sempre orienta. Primeiro, tranquilidade. Fácil não é. Ser professor não é fácil. Estar numa sala de aula não é fácil. Atuar com crianças com deficiência não é fácil. Atuar com crianças com autismo também não é fácil. E aí, a tranquilidade tem que estar sempre anterior a qualquer pré-julgamento que a gente carrega. Né? A gente sempre discute isso lá na nossa divisão, com a equipe que trabalha comigo, a professora Tânia Augusta, a professora Denise Antunes, a professora Isabela Queiroz. Né? Somos uma equipe e a gente sempre discute muito sobre essas questões, do quanto nós carregamos preconceitos. Né? E a gente precisa desmistificar isso dentro das unidades. Não é fácil. Inclusive a questão de achar que ele não sabe nada porque ele é autista ou porque ele tem alguma deficiência, né? A gente trabalha muito isso quando a gente coordena a educação, né? Eu coordeno a educação de Saquarema, a educação especial de Saquarema, e a gente tem muito, quando a gente faz a formação também ao professor, a gente tem que esclarecer sempre as diferenças entre inclusão e educação especial, né? Porque sempre é muito confuso para o professor. Essa questão de olhar para o aluno e já querer o diagnóstico, né? Já querer o laudo, e nem esse laudo não define uma pessoa. O laudo ele fala de umas características clínicas, né? Do que ele tem de condição, mas não fala de quem é essa pessoa, do que ela gosta, do que ela pode alcançar. Então, o laudo ele é importante para uma série de garantias de direito, mas na educação a gente tem que ver o sujeito, ver aquela pessoa, ver aquele aluno e ver tudo que ele tem de característica que a gente pode trabalhar com ele e desenvolver. E é óbvio a pergunta, mas a resposta. Mas cada aluno autista é diferenciado do outro, né? Qualquer pessoa é diferente óbvio, da outra. Todos nós. Quando a gente tem dois alunos com síndrome de Down, por exemplo, são condições genéticas. Mas a gente nunca vai ter dois alunos com síndrome de Down que são iguais. Como qualquer outra pessoa não é igual. Exatamente. Então, a gente sempre costuma, desculpa, Luana, a gente sempre costuma dizer nas unidades que quando o aluno chega, que ele vai te mostrar de que forma ele precisa que a sua intervenção seja realizada, né? Quais são as individualidades que precisam ser realizadas, porque ele chega enquanto indivíduo e não enquanto papel clínico, enquanto laudo. E por ser um indivíduo que chega, a gente começa a trabalhar dentro das individualidades, analisando as potencialidades e tentando ampliar habilidades e competências. E é por isso também que a inclusão acaba sendo mais difícil na visão de muitos, né? Porque eles querem muito uma receita, um manual de instrução. Tá, mas o que eu faço? Eles quem? A maior parte dos professores e funcionários, e quando a gente vai dar formação, né? Tá, mas o que eu faço? Qual o roteiro? Mas não tem uma receita. A gente tem uma série de estratégias que podem ser testadas e colocadas à frente. A gente tem um planejamento, a gente tem uma série de recursos que a gente estuda muito,
para conseguir, mas a resposta maior é que o aluno vai trazer. Então, a gente trabalha muito com a individualidade, né? Me corrijam, para ver se eu entendi. Autismo não é uma doença. Então, se não é uma doença, você não tem uma receita. Então, você não tem uma cura, você não precisa ter cura. É isso que você está querendo dizer? A gente não normatiza uma criança com deficiência. Sim. A gente atua com a criança com deficiência. A gente trabalha pedagogicamente a partir do que a criança apresenta de necessidade. Uma coisa que a Luana sempre enfatiza e que eu acho que é muito bacana, sempre nas formações ela enfatizar, sobre a questão da educação especial ser diferente da educação inclusiva. A educação especial, ela pressupõe recursos, meios, técnicas que você utiliza dentro de uma escola com uma criança com deficiência, com autismo. Educação inclusiva é a educação que trabalha para todos e com todos. Né? Educação inclusiva é todo mundo sendo valorizado e desenvolvendo naquela escola e aprendendo naquela escola, independente se ele é magro, se ele é gordo, se ele é baixo, se ele é rico, se ele é pobre. A educação especial ela é uma modalidade de ensino. E essa modalidade de ensino, ela pressupõe que a gente faz pesquisa científica para atender um público específico, que não é só o do autismo, é deficiência intelectual, física, auditiva, visual, e crianças e alunos também com altas habilidades. E na educação especial, a gente busca recursos e estratégias para trabalhar com esse público. Então, a gente estuda as características gerais para pensar em estratégias e todo um material que seja específico para esse público, mas a gente tem que sempre considerar a individualidade. Não vai ter nenhum aluno igual, e aí nem sempre o que eu usar para o aluno A vai servir para o aluno B, mesmo sendo duas pessoas com autismo. Né? Então, por isso, a educação especial e a educação inclusiva, eu acho até que ela é tão apaixonante, porque ela é sempre um desafio, porque você tem que olhar para aquela criança, para aquele aluno, e enxergar todo o potencial dele e pensar em todas as características dele para fazer um trabalho bacana. Eu vou generalizar a educação especial, porque a gente falou do autismo, mas existem outros casos também. Mônica, você também precisa cuidar dos pais? Eu ia puxar um pouquinho esse assunto, né? O quanto importante é e o quanto a gente solicita sempre às unidades escolares este olhar sobre a família. Né? A família da criança com deficiência, a família do adolescente com deficiência, ela precisa, muitas vezes, de um acolhimento diferenciado, né? De um olhar, de uma escuta diferenciada. Né? Então, quando essa família ela vai matricular o seu filho, em alguns casos, ela vai matricular numa defensiva de querer, por exemplo, proteger. Mencionar que, olha, eu estou trazendo que é direito dele. E é verdade. Mas é dele e, como a gente falou, dele e de todos. Hoje, a gente não trabalha mais a educação no nosso país, no mundo, de uma maneira geral, né, nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, a gente não trabalha mais a educação numa perspectiva como a gente trabalhava há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Hoje, a gente trabalha numa perspectiva de educação para todos. O que é isso? É acolher todos, trabalhar para todos e com todos. Né? Então, a gente, quando recebe famílias irresponsáveis de alunos com deficiência, a gente precisa, sim, ter uma apresentação diferenciada, a gente precisa conscientizá-los do trabalho diferenciado que será realizado naquela unidade a partir de um diagnóstico inicial, porque a gente sempre fala que o diagnóstico ele é inicial, diagnóstico pedagógico, porque ele começa e ele evolui, assim como a criança. Então, esse diagnóstico ele é reconduzido e revisto periodicamente. E essa conversa tem que ser constante, né? Não adianta só ter essa conversa inicial de quando chegou na matrícula e que às vezes nem acontece, né? Por conta do tempo, inclusive, que a gente tem dentro da escola. Mas essa conversa, esse diálogo com a família, não só com a família do aluno que tem deficiência ou que tem autismo ou qualquer outra condição, ele tem que ser constante com todas as famílias. Porque essa relação, esse relacionamento entre escola e família é o que vai potencializar o desenvolvimento desse aluno. Né? Porque quando ele sabe quando o pai sabe, o responsável sabe, o dever que ele está fazendo, o conteúdo que ele está aplicando, o relacionamento que a gente está, a estratégia que a gente está fazendo na escola, e isso dá continuidade em casa,
o quanto isso é importante, o quanto isso melhora o desenvolvimento daquela E criança. diminui também a ansiedade de algumas famílias em querer a exigência do normal. Mas todo mundo faz assim, o meu filho faz diferente. Não, nem todo mundo faz assim. Existe um conteúdo pré-estabelecido para os anos de escolaridade. E a partir do pré-estabelecimento, que seria um currículo mínimo, existe dentro de uma sala de aula, que a gente sempre fala que a escola ela é o reflexo de uma sociedade. E na nossa sociedade, a gente tem uma diversa e múltipla concepção de seres humanos, e eles estão lá dentro. Então, o currículo que é montado, ele é determinado como mínimo e comum. Mas todos que estão lá dentro não são nem mínimos nem comuns, né? Então, para isso, os professores se desdobram, né? A gente sempre fala que a luta dos professores, o trabalho dos professores, e aí eu vou tecer aqui um elogio aos professores do meu município, Teresópolis, a luta de cada um deles é incansável, eles não param um minuto sequer de buscar informações e de buscar apoio para essa diversidade que está dentro da sala de aula. E o quanto esse diálogo facilita a inclusão de uma maneira geral, né? Porque a confiança entre os pais e os professores desenvolve um trabalho bacana, porque às vezes o professor ele se sente muito receoso de fazer, às vezes, até uma adaptação por achar que o responsável vai ficar mais incomodado, né? E quando esse diálogo existe de verdade, essa parceria acontece, como flui o trabalho de uma maneira muito mais bacana, né? Quando a direção pode chamar esse responsável e bater um papo, e como é que ele está em casa, o que ele está desenvolvendo de terapias. Você tem que estar constantemente, vocês, professores, em contato com a família. Sempre. Permanentemente. Sempre. Essa seria a premissa inicial de um trabalho que se quer que se desenvolva de modo mais satisfatório. Agora, a escola, na maioria das vezes, tem esse tempo? Em alguns momentos, não. A escola ela é muito ativa, mas há que se encontrar, e a gente encontra, sempre os momentos oportunos para sentar com as 10 famílias minutinhos que e seja na conversar. saída, na entrada, né? Num horário de recreio. Se o pai trabalha, se o responsável trabalha de manhã, que vá no outro horário que seja da criança, mas que esse diálogo aconteça. E ele sempre tem. E pensar que essa é uma via de mão dupla. Se a escola não te procurou por alguma razão, então procure a escola. E tentar não vir nessa defensiva que a Mônica citou, né, de, às vezes, já buscar, de repente, um embate logo inicial, mas de buscar diálogo mesmo. Por que foi feito desse jeito? O que aconteceu? Como é que é o meu filho na escola? Como é que é o meu sobrinho, o meu neto na escola? O que ele está fazendo na escola? Então, se a escola, por alguma razão, não te buscou, busque também a escola para que seja feito esse diálogo. Depois do intervalo, eu quero saber de vocês sobre os avanços. Vamos falar também do Incluir, do projeto Incluir. E eu estou orgulhoso em ter vocês aqui, pelo que a gente está aprendendo, né? A gente aprende com vocês. E vocês aprendem com os pais e com os próprios alunos, né? Com certeza. Muito, muito. Cada dia é uma história. Eu quero saber disso, quais são os avanços. Indo para o comercial, minha gente, é o seguinte, daqui a pouco eu vou almoçar no Açaí do Alto. O restaurante fica ali, ao lado do Correio do Alto. Ao lado do Correio do Alto. Você tem, em frente ao Colégio Agenda Block, você tem o Correio, correto? Em frente ao Agenda Block. E ali tem o restaurante Açaí do Alto. Além do açaí, você come a partir de R$18, 18 até uns R$25. Você vai comer aí um contrafilé legal, você vai comer um omelete muito bom, você vai comer frango, arroz, feijão, salada, batata frita, que o pessoal adora batata frita. Então, Açaí do Alto. Onde é que fica o Açaí do Alto? A caneca está aqui comigo, a caneca do Açaí do Alto. Fica ali, em frente ao Colégio Agenda Block, ao lado do Correio. Daqui a pouco eu vou estar lá. Eu almoço lá no Açaí do Alto. Todo dia a gente tem ido lá. Açaí do Alto. Leandro Coutinho está aqui comigo. Bom dia, Hélio. Saudações rubro-negras. É hoje, hein, Leandro? Vamos ver se a gente passa. Tem interesse no livro do Roberto Fel. Como eu te disse, sou professor de História e seria interessante usá-los na sala de aula. Leandro, com certeza, você vai ver muita coisa interessante. Você vai ver, por exemplo, ali, existem momentos que ele fala sobre o que aconteceu com Magé, na época que acabou o Império, né? Logo depois, o que aconteceu com Magé. Um massacre de mais de 1000 pessoas em Magé.
coisa que ninguém sabe dessa história. Essa história não é contada. Massacre das Forças Armadas à cidade de Magé. Jambe Palmares está aqui com a gente, pessoal da feirinha. Magda Oliveira, parabéns, Luana. Vida que segue, eu volto já.